Amigo torcedor vascaíno, os russos estão apaixonados pelo Ryan. Colocaram 200 milhões na mesa. O Vasco recusou. E eles prometeram voltar. Eu vou trazer isso para você aqui neste vídeo. Além disso, também falar sobre essa preparação para a grande final da Copa do Brasil, olhando o lado do Vasco e também o lado do Corinthians. Até porque, falar aqui baixinho, tá? Teve problema pro lado dos caras nessa sexta-feira, hein? Teve estrela deles desfalcando o treino, é preocupação. Além disso, também falar um pouquinho sobre a imprensa paulista, que eu tenho que trazer isso a você. Tenho que dar munição a você, vascaíno, para depois, depois das 8 horas da noite de domingo, quando a gente vê o Verratti levantando a taça de campeão da Copa do Brasil, a gente ir para cima desses caras e bater no peito e falar: respeitem o Vasco da Gama. Porque é mais um desrespeito, mais um desmerecimento, mais uma bobalhada que a imprensa falou nessas últimas horas. Eu vou trazer aqui para você. Enfim, amigo, você terá pela frente um boa noite gigante, bastante agitado, bastante movimentado, cheio das últimas informações e novidades sobre o nosso Cruz Maltino, e tem até informação sobre o novo patrocinador Master. Enfim, você que está chegando aqui pela primeira vez, né, e ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação do nosso canal. Inclusive, você que não sabe, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, cara, com a Acorda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã, o Fala Gigante, chegando pela parte da tarde, e o nosso Boa Noite Gigante, né? O terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite para fechar aí o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vasco. Então, conto muito com você, conto muito aí com a sua ajuda e vambora! Domingo tem jogo do Vasco, domingo é o dia da grande decisão, domingo é um dos melhores dias das nossas vidas, caso o nosso Vascão conquiste o bicampeonato. Tá animado? Deixa aí nos comentários. Vambora então, sem muita enrolação, né? Falar logo sobre o nosso Vasco da Gama. Amigo, eu quero falar com vocês primeiramente sobre uma informação que tivemos nessas últimas horas, tá? De sexta-feira. Informação que se refere à temporada de 2026 e algo que pode envolver o Vasco. Depende do nosso Cruz Maltino, né? A CBF, ela passa por várias mudanças olhando a próxima temporada, né? Mudanças, assim, até radicais, só que muito positivas. Dentre essa mudança, temos aí, por exemplo, o hoje G6 se tornando um G5 no Campeonato Brasileiro. Antes o brasileiro ele dava a Libertadores 4 vagas diretas e 2 vagas para pré. A partir da próxima temporada isso mudará. Teremos 5 vagas apenas para a Libertadores pelo Campeonato Brasileiro e 2 vagas pela Copa do Brasil, né? O vice-campeão e o campeão terão vagas à principal competição de clubes do futebol sul-americano. E além dessas mudanças, muitas outras também estão sendo implementadas, né? Na próxima temporada teremos impedimento semiautomático no Campeonato Brasileiro. Na próxima temporada teremos um calendário completamente diferente, com estaduais diferentes, uma modernização realmente do nosso futebol. E uma das mudanças também para o ano que vem será final única na Copa do Brasil, cara. Copa do Brasil a partir de 2026 não terá mais 2 finais como está acontecendo, inclusive nessa temporada de 2025. A partir do ano que vem, a final será apenas um jogo e a CBF ela tem por objetivo estabelecer, amigo vascaíno, já bater o martelo para o local onde irá acontecer essa final única em 2026. Tende a ser o estádio Mané Garrincha, tá? Aí a capital federal é o plano A para o local onde vai ocorrer nessa grande final da Copa do Brasil de 2026. Inclusive, tem até uma ala dos dirigentes da CBF que defende que o estádio Mané Garrincha se torne aí a sede fixa da decisão, ou seja, toda a final de Copa do Brasil ocorra no Mané Garrincha. Eu acho isso muito legal. Minha opinião, estádio Mané Garrincha é um local, um estado em si, onde não tem, né, um clube gigantesco comandando a cidade, diferente, né, do Rio, que tem 4 grandes torcidas, de São Paulo, que tem 4 grandes torcidas. Em Brasília não há essa grande torcida, ainda mais Distrito Federal. Então, assim, eu acho ideal
que a final seja lá sempre fixa. Até porque pode acontecer de ocorrer aí um Vasco e Corinthians, como ocorreu esse ano, e a final ter uma sede definida no início do ano em São Paulo. O Corinthians vai acabar sendo beneficiado. Se acontecer em Brasília, amigo, é meio a meio. Tem torcedor vascaíno, mas tem também torcedor corintiano e lá eles vão se resolver. Mas tende-se sim a ser uma sede fixa, o martelo ainda não está batido. O que está batido é que teremos final única na Copa do Brasil a partir da próxima temporada e muito provavelmente o estádio Mané Garrincha será o local desta grande decisão. E aí, qual é a sua opinião? Deixa aí, é claro, a sua opinião aqui nos comentários. Inclusive, até falando, né, sobre Supercopa do ano que vem, que é mais uma competição que teremos feita pela CBF na próxima temporada, ainda não está definido o local, né, que irá acontecer a Supercopa. Há uma possibilidade do Vasco disputar a Supercopa, caso conquiste o título, vai inclusive para esta final, que será contra a equipe do Flamengo. Ainda não foi definido o estádio, mas tem 3 grandes opções, tá, para acontecer aí a final da Supercopa de 2026. Uma das opções é a Arena da Amazônia, inclusive, isso, não está batido o martelo ainda não, mas a Arena da Amazônia, Mané Garrincha ou Arena Fonte Nova. São essas 3 praças aí que podem ocorrer, ou em Salvador, ou em Manaus, ou em Brasília, Distrito Federal. Então tá aí, amigo vascaíno, o final da Supercopa pode acontecer no estádio Mané Garrincha, na Arena Mané Garrincha, assim como também a final da Copa do Brasil. Entretanto, a Supercopa, Vasco e Flamengo, tomara, podem acontecer aí no Mané Garrincha, na Arena Fonte Nova ou na Arena da Amazônia. A última vez que Vasco e Flamengo se enfrentaram na Arena Amazônia, vocês lembram muito bem, né, qual foi o resultado. Tomara que aconteça de novo no ano que vem. Bom, prosseguindo aqui com o vídeo, falar um pouquinho sobre uma informação que tivemos aí nessas últimas horas. Informação, inclusive, referente, tá, amigo torcedor Cruz Maltino, ao novo patrocinador master do Vasco da Gama. O Vasco procura um novo patrocinador. Hoje, né, o patrocinador master do nosso Cruz Maltino é a Betfair, que tem contrato até o final deste ano e não será renovado o contrato. Ou seja, o Vasco, a partir de 2026, não tem ainda um novo patrocinador master definido. Informação é que o Vasco tem negociações já como empresa, né? Inclusive com grande expectativa de que essa empresa pague o dobro do que hoje paga a Betfair. A Betfair tem um valor fixo de 42 milhões de reais, entretanto um valor variável que pode chegar a 70. Então a expectativa é que esse novo patrocinador master siga esse mesmo caminho. Um contrato fixo que paga ao Vasco anualmente algo em torno de 80 milhões de reais por ano e pode chegar variavelmente a 140 milhões, valor altíssimo que o Vasco pode estar colocando nos seus cofres. E hoje tivemos aí a informação através de alguns jornalistas de que a empresa que estaria negociando com o Cruz Maltino seria a Superbet, tá? Superbet é a empresa que, de acordo com alguns jornalistas, seria a empresa que estaria sendo a grande responsável por negociar com o Vasco a possibilidade de ser a nova patrocinadora master do nosso Cruz Maltino. Superbet, que é inclusive a patrocinadora master do Fluminense, pagando ao tricolor das Laranjeiras 52 milhões de reais anuais, tá? Mas, amigo vascaíno, mesmo diante dessa situação que movimentou, até animou, é claro, né, alguns torcedores vascaínos, até porque a informação é que as conversas já estariam muito bem avançadas, no estágio bem avançado, inclusive, com a Superbet elevando os valores, colocando grana alta na mesa para o nosso Cruz Maltino. Hoje, o que eu tenho a trazer, até depois dessa informação, é que a própria Superbet Brasil ela se manifestou, tá? Superbet veio através das redes sociais para desmentir qualquer tipo de negociação. A casa de aposta ela respondeu, tá, ao próprio post feito, abre aspas, não procede a informação, não há nenhuma negociação em vigor entre Superbet e Vasco da Gama. Então, a situação aí é exatamente essa, amigo torcedor vascaíno, a Superbet desmentindo o Vasco da Gama. Lucas, qual é a sua opinião? Cara, eu duvido, porque eu acho que não teria necessidade da Superbet, né, vamos ser sinceros, entrar num post para desmentir. Se tivesse acontecendo alguma coisa, assim, vamos lá, né? Se não tivesse acontecendo nada, houve esse post, por que a Superbet entraria? O que a Superbet teria a perder se não tivesse acontecendo nada e apenas circulasse esse rumor? A Superbet não perderia nada. O nome dela estaria sendo comentado,
mas não iria ser maléfico a Superbet ter um rumor de negociação com o Vasco, mesmo não acontecendo nada. Agora, seria maléfico para a Superbet ter, né, esse rumor sendo verdadeiro, porque talvez para o Fluminense iria cair mal, já que é hoje a patrocinadora master dos caras e haja uma pressão por parte do Fluminense em cima da empresa. Não sei, pode ser isso um dos motivos. Ao meu ver, hoje está rolando, até porque Rodrigo Silvério, Carlos Berbert, que aparece aqui frequentemente no canal, o Gilbert, são 3 jornalistas sérios que trouxeram essa informação. Então não consigo ver motivo para que haja uma mentira com relação, né, a Superbet ser a nova patrocinadora master do Vasco. Entretanto, houve aí, né, esse posicionamento de desmentir a informação. Deixa aí a sua opinião também nos comentários. Superbet no Vasco seria uma boa? Coloque aí embaixo. E bom, continuando com esse boa noite gigante que chega movimentado, hein? Falar sobre Ryan, tá? Eu, na tarde de hoje, trouxe a vocês informações relacionadas a uma proposta feita pelo Zenit da Rússia pela compra dos direitos econômicos do Ryan, lembra? O Zenit colocou na mesa do Vasco 200 milhões de reais pela compra dos direitos econômicos do Cria e o Vasco da Gama rejeitou a proposta por entender que os valores, né, foram muito abaixo do que o Vasco quer pela venda da sua grande joia, a maior promessa do Vasco desses últimos anos. E os russos, de acordo com informações, tá, amigo, deixaram bem claro que vão reenviar uma proposta. Até porque o interesse do Zenit no Ryan não é um interesse de hoje, é um interesse antigo. O Zenit quer muito, né, a compra dos direitos econômicos do Cria, deixou muito bem claro ao Vasco que está disposto, tá, a refazer a proposta e enviar uma nova oferta de compra pelos direitos econômicos do jogador. O jornalista Fernando Campos, que é um dos grandes hoje no meio da torcida Cruz Maltina, ele até falou sobre essa situação, deixou muito bem claro que espera que o Ryan não seja vendido para o Zenit, até porque, concorda inclusive, esportivamente seria um péssimo caminho para o Cria se esconder no futebol russo. É um jogador, o Ryan, que tem qualidade para vestir a camisa dos principais clubes do futebol mundial. Financeiramente pode ser boa, é claro, a proposta do Zenit, mas para um plano de carreira para o Ryan seria tenebroso vestir a camisa de um clube do futebol russo. Então assim, o Vasco, é claro, quer para o Ryan o melhor. Então, acima de tudo, mesmo que haja uma proposta, mesmo que ela seja benéfica, o Vasco vai pensar, acima de tudo, no futuro do Cria. Então a proposta foi rejeitada, inicialmente porque financeiramente não agradou aos cofres do Cruz Maltino. Os russos até prometeram voltar com uma proposta maior e tem que pagar caro. A multa do Ryan hoje está aí próxima à casa dos 500 milhões de reais. Então, se quiser comprar o Ryan, pague alto, porque clubes do primeiro escalão do futebol europeu estão de olho também no jogador. E o Vasco tem também essa questão de esconder o Ryan, né? Vender para o clube russo talvez não seja o melhor caminho. Concorda? Deixa aí a sua opinião nos comentários. O certo é, os russos estão loucos pelo Ryan e dispostos a pagar muita grana pelo Cria. Amigo, eu ia trazer a vocês informações sobre um grande problema lá do lado do Corinthians, mas eu vou trazer essa informação amanhã pela parte da manhã, tá? Então, desde então eu te aviso. Fica aí, ative seu sininho de notificação, se inscreve e volte amanhã no Acorda Vascão, que eu posto 7 horas em ponto aqui no canal para você conferir o que eu tenho a trazer aqui a vocês sobre um grande problema pro lado do Corinthians. Porque agora eu quero falar com vocês sobre a imprensa paulista e a vergonha que eles estão cometendo com a desvalorização do nome do Vasco da Gama. Uma diminuição que eles querem fazer da instituição Vasco. Colocar o Vasco, que é um clube gigantesco, como um clube pequeno. E eu gosto assim. Porque quanto mais desmerecem, mais dão gás para que o Vasco passe por cima disso tudo e comprove que vai fazer história nesse próximo domingo. Se liga aí só nas palavras vergonhosas do senhor Flávio Prado, jornalista da Jovem Pan Esportes, sobre a final dessa última quarta-feira. É mais justo. Mas sim, entendo até que seria mais justo um empate, mas não 0-0, né, gente? Pelo amor de Deus, 3-3, vai. E aí nós vamos para os pênaltis, e aí seja o que Deus quiser. Porque, na verdade, rigorosamente, nenhum dos dois merecia ganhar esse título. Não dá para você discutir que eles chegaram. Chegou, tá tudo certo, valeu. Agora, por organização de time, por competência diretiva, por estrutura, nenhum dos dois merecia. Um é 13º, outro é 14º. Eles mereciam mais cair do que chegar numa decisão desse nível.
Os dois são ridículos, dois times ridículos. O Corinthians é uma vergonha, faz tempo, administrativamente falando. E o Vasco é a mesma coisa. O Vasco eu não sei se paga em dia. O Corinthians eu sei que não paga. Uma bagunça, uma esculhambação. E então um deles vai ser premiado com alguma coisa além do que merecia por aquilo que se projetou, por aquilo que fez. Então, para quem vier, vai ser injusto. Não os jogadores. Tá? Os dois treinadores estão de parabéns. O Diniz e o Dorival, porque estão tirando leite de pedra. É difícil você cobrar um time que não tem estrutura para trabalhar. Pô, o Diniz chegou a falar que o time teve dificuldade para jogar no campo do Corinthians porque é bom demais. Não está acostumado com isso, é uma loucura, né? Então, realmente, qualquer um dos dois que vença vai estar com alguma coisa além do que merece. E vai servir de desculpa, tá vendo? Mas não precisa organizar, a gente ganhou a Copa do Brasil, que é um baita título. Copa do Brasil é um baita de um título, é espetacular. É um campeonato, pô, é bem bacana. Eu diria que é o terceiro título importante. O Brasileiro, a Libertadores, a ordem que você quiser colocar, e depois a Copa do Brasil. É um título importante. Não é um campeonato paulista, é um título realmente importante. Agora, nenhum dos dois se estruturou para isso. Nenhum dos dois. Então, que vier lucro para qualquer um deles, eu acho que vai ser muito igual de novo. E também, como os amigos aqui, acho que pênalti é um resultado, é uma situação bastante plausível. E amigo torcedor vascaíno, né? As palavras de Flávio Prado. É simplesmente vergonhoso, tá? Essa é a minha opinião. Uma vergonha, um rapaz dessa idade, sabe? Trabalhando há tanto tempo no futebol, tem uma postura tão ridícula, essa é a palavra, ridícula, como esta. Bom, deixa aí a sua opinião nos comentários. Amigo, eu, Lucas, vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Boa Noite Gigante. O último vídeo dessa sexta-feira. Deixa aí nos comentários o que você achou de toda essa atitude do Flávio Prado, que eu quero muito saber. Já já eu tô de volta com o nosso Acorda Vascão, contando muito com a presença e o apoio de todos vocês. Vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva e como eu sempre falo aqui no canal do Gigante Vasco, saudações. Vai!